Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Vamos à nossa aula de hoje? Hoje é quinta-feira, dia 1º de julho. Hoje inicia mais um mês do ano, o mês 7, que é o mês de julho. Ao fazer o cabeçalho com a letra bem caprichada, lembrem-se que trocou o mês. Encerrou-se o mês 6, que é o mês de junho, e agora se inicia o mês 7, que é o mês de julho. Hoje nós teremos a aula de português e matemática do nosso livro EMAI. Tá? Este livro aqui, ó, Currículo em Ação, EMAI. Tanto a atividade de português quanto matemática estão aqui neste livro. Eu já vou mostrar, tá bom? Hoje tem leitura pelo aluno, é do livro O Lobo Sentimental, é uma história do mesmo autor do livro Eu Voltei e O Lobo Voltou. É o mesmo autor e continua Contos O Lobo Sentimental, tá? Faça uma leitura hoje deste livro. A rotina a professora está pondo disponível aqui no grupo. Faça um cabeçalho, tá? Com a letra bem bonita. E vamos para a nossa aula de matemática, ó. Hoje, da página 60, atividade 10.3. Coloquem a data, por favor. Aqui, ó, a professora pôs errado. É 1/7. 1/7 de 2021. Bom, nesta atividade nós vamos estudar um pouco sobre unidades de medidas. Unidades de medidas metro, centímetro, quilômetro. Então, vocês deverão fazer uma pesquisa junto com o responsável para estar respondendo essas questões aqui. Instrumentos de medida é qual objeto que nós utilizamos para medir determinado tamanho ou distância de algum lugar. Um exemplo, um instrumento de medidas muito utilizado em sala de aula é a régua, né, para medir coisas pequenas e para medir as coisas na escola, ó, nós utilizamos a régua. Na maioria das vezes, as réguas escolares têm 30 centímetros, mas também tem menores e também tem maiores, tá? Então, um instrumento de medida é a régua, mas também tem outros, né, para medir coisas maiores, como uma porta, nossa sala de aula, a distância da escola até a casa. São utilizados outros instrumentos de medida. Conversem com os responsáveis para que eles possam auxiliá-los vocês nesta atividade. Então, ó, unidade de medida são centímetros, metros, quilômetros. E o instrumento de medida é o objeto que utilizamos para medir algumas coisas, tá bom? Essa é a diferença. Então, só ler essas questões e responder diretamente aqui no livro. Para hoje de português, ó, também está aqui no nosso livro EMAI. Lembra das nossas atividades do Trilha da Aprendizagem, ó? Trilhas de aprendizagens, língua portuguesa. Ah, professora, mas está no livro de matemática? Tá aqui no EMAI, ó. Tá no EMAI, lá no final do livro, na página 164. E hoje nós vamos fazer uma atividade de ortografia, que é o uso da letra R. A letra R, nós encontramos ela no início de palavras, no meio de palavras, no final de palavras. Olha aqui, uma no final, outra no final, uma no começo, outra
no meio da palavra. Então, vocês deverão fazer a leitura desta tabela aqui de palavras com a letra R e depois irão separá-las aqui, ó, de acordo com o que pede na tabela. Palavras que tenham o R inicial, palavras que tenham o R ou RR no meio. Lembrem do som que o R faz, né? Um R só e dois R's. E o R no final. Então, dessa tabela aqui, vocês irão separar aqui as palavras de acordo com o que se pede. R inicial, R ou RR e R no final, tá bom? E continua o estudo da letra R. Aqui também, ó, nós vamos continuar com o R no meio da palavra e com o RR no meio da palavra, tá bom? E aqui depois, para treinar o que já foi percebido aqui, o som de um R só e dois R's, vocês irão falar cada uma das palavras. Eu sugiro a vocês que vocês façam a leitura em voz alta da palavra, porque assim vocês vão conseguir saber se é com um R só ou dois R's, tá bom? Então, para hoje, as atividades são essa. Português, Trilhas das Aprendizagens, que está no livro do EMAI, da página 164 até a página 167. Bons estudos, um grande abraço, professora Renata.